Hoje nós estamos continuando, ó, o Cláudio deixou ali, né? Bom dia a todos, prazer acordar na presença de Deus e junto com vocês, é verdade. É uma das coisas que a tecnologia tem abençoado muito, né? Ajudado bastante. Então nós vamos hoje continuar o nosso capítulo 58. O título do capítulo é bem curtinho, mas tem um poder incrível que é sobre fé. E nós estamos continuando porque eu havia dito há 15 dias atrás que pensa num capítulo que a gente precisa voltar e revisar e repensar. Você sabe, a fé ela é tão importante. Eu destaco dois textos bíblicos a respeito da fé. O primeiro deles é de que sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível nós termos algum tipo de relacionamento onde não existe essa crença. E Deus leva isso muito a sério. Se a gente pegar as inúmeras passagens da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, é, o povo de Israel, por exemplo, ao longo da jornada entre o Egito e a Terra Prometida, né, Canaã, em vários momentos eles patinaram na fé. E Deus os repreendeu, Deus mostrou para eles que não era daquele jeito. A fé é muito importante nesse relacionamento com Deus. Assim também, no Novo Testamento, a gente tem o caso, por exemplo, de Tomé, né? E a Bíblia, e Jesus tem que dizer o seguinte: olha, felizes são aqueles que sem ver acabam crendo. E a fé é isso, né? A fé, ela é justamente e aí vem o segundo texto, né? Um outro aspecto que é importante da fé é que a fé ela é um componente essencial da salvação, né? Nós somos salvos mediante a graça, né? Pela graça, e isso mediante a fé. O ato da gente crer em Jesus de uma forma que é diferenciada. Não é crer, por exemplo, eu não sei como é que funciona a tecnologia, mas eu vou lá e utilizo. Eu não sei como é que como é que é o mecanismo de uma determinada tecnologia, de um determinado equipamento, mas a gente usa e sabemos que aquilo vai acontecer. Quantos de nós, às vezes, precisamos comprar algum equipamento, alguma coisa pela internet? Você tem as informações ali básicas a respeito do provedor, né, da pessoa que está vendendo, e você crê que vai chegar nas suas mãos, que os correios vão entregar, que o cartão de crédito vai ser debitado corretamente. Então, nós estamos cercados o tempo todo por esse aspecto que envolve a fé. Agora, lógico, estamos falando aqui da fé, essa que é expressa entre nós e Deus. E aí eu parei na página 536 e um dos pontos essenciais é o seguinte: a fé, ela não deve ser confundida com sentimentos. E talvez esse seja eh, um dos grandes assim, uma das grandes dificuldades que nós temos. Normalmente a gente pensa assim: nossa, Jesus me ama. Aí por que que você tem essa convicção? É porque você acabou de ouvir um hino, ouviu um sermão, ou interagiu com alguém, e o seu coração está assim, flutuando, você tá emocionado. Às vezes a gente tem essa sensação, mas aí basta vir uma provação, uma dificuldade, bate aquela deprê e você, Deus não me ama, as coisas não estão boas para mim. Essa, essa questão de confundir fé com sentimento é muito perigosa. E eu leio assim: muitos têm ideias confusas quanto ao que se constitui a fé e vivem de todo abaixo dos seus privilégios. Confundem sentimento e fé e estão continuamente aflitos e perplexos de espírito, pois Satanás tira todo o proveito da sua ignorância e da sua inexperiência. Então, eu começo, né, nessa segunda parte, dizendo para você assim: não confunda, não confunda. Vai ter dias que você vai acordar e falar assim: "Cara, o dia de hoje eu não tenho motivação nenhuma". Ok, tá tranquilo. Tem vários fatores que envolvem alimentação, que envolvem a sua noite de sono, se ela foi boa, se não foi. Talvez alguma discussão, alguma situação de 2, 3 dias. E tudo isso vai compondo a maneira como a gente acorda, né, ou como os nossos sentimentos estarão ao longo daquele dia. A idade é um fator que influencia muito. Talvez a gente vai terminar na semana que vem, justamente falando
Oração de Davi. Eu vou mandar para vocês o capítulo para a gente ler. Então, essa questão que envolve a idade, tudo, o nosso cérebro é química pura, e com o passar do tempo as coisas não vão mais ficando do jeito que era quando a gente era ali adolescente, né. Eu me lembro que eu dormia mal como adolescente, às vezes por fazer alguma atividade, e no outro dia passava ali uns 10, 15 minutos, tomava um banho e eu já estava bem de novo. Então, não confunda os seus sentimentos com a fé. São 2 coisas diferentes. Então, por exemplo, você está salvo? Eu sei que a pergunta pode parecer, um tanto assim petulante, né, mas como assim? Olha, deixa eu te falar, Cristo Jesus veio a esse mundo para salvar, para buscar e salvar o que havia se perdido, eu e você. Da parte de Deus, no que se refere à parte de Deus, ele cumpriu tudo aquilo que era necessário. Ele derramou o seu sangue na pessoa de Cristo Jesus. Cristo foi ressuscitado, hoje está no céu intercedendo por nós. Você está salvo? Poxa, olhando para Jesus, não tem como a gente ter outro sentimento. O que nós precisamos trabalhar é: estou vivendo como alguém salvo? E quando nós vivemos como alguém que é salvo, uma das coisas que vai se desenvolvendo ao longo da nossa jornada é justamente a fé. Ainda sobre essa questão da fé, e sentimentos serem coisas distintas, ainda separei um outro texto que diz assim: sentimento e fé são tão distintos um do outro como o leste é do oeste. A fé não depende do sentimento. Devemos consagrar-nos cada dia a Deus e crer que Cristo compreende e aceita o sacrifício, sem nos examinar para ver se temos aquele grau de sentimento que julgamos devia corresponder à nossa fé. Então, não é uma questão de sermos orgulhosos ou soberbos, por favor, irmão. A nossa salvação, ela depende única e exclusivamente do sacrifício de Cristo Jesus, mas a nossa aceitação, o nosso trabalhar, o viver como salvos, tem o seu papel importante. Então não é uma questão de orgulho ou de soberba. Agora, fé e sentimento são coisas tão diferentes, estão tão longe uma da outra, como o leste está do oeste. E aí o que cabe a cada um de nós? Ofereça a Deus, aí claro, hoje tudo a gente tem que explicar, né, até para não dar um mal entendido. Então, à luz da Bíblia, à luz das orientações proféticas, à luz daquilo que a igreja nos traz. Eu não sei se talvez, eu acho que no nosso grupo não, espero que não. Existem pessoas que estão perdendo a sua confiança na instituição chamada igreja. Não perca. Embora falha e defeituosa como possa ser, a igreja continua sendo o objeto do maior cuidado de Deus. Ainda precisamos desse ambiente. Aqui ainda acontece muita coisa boa. Agora, é claro, por ser um hospital, vai ter todo tipo de doente. Alguns já aprenderam a lidar com a doença, outros ainda estão, parece que caíram de paraquedas, outros preferem viver um relacionamento mais íntimo com a doença do que com o médico dos médicos. Então, não perca, até porque isso é bíblico, é na multidão de conselhos que existe a sabedoria. Então, à luz da Bíblia, à luz das orientações proféticas, à luz daquilo que ainda temos como organização, como igreja, eh, viva uma vida de comunhão com Deus, entregando para Ele o seu melhor. E saiba que o Espírito Santo, ele vai completando aquilo que a gente não consegue. Existe um limitador natural para a nossa vida. Nós somos pecadores e falhos, mas não precisamos viver, na lama do pecado, né. Agora, essa questão que envolve o sentimento, vai justamente nos ajudar a não viver de impulso. Sabia que tem gente que vive do impulso? E aqui deixa eu aproveitar e fazer uma observação. Muitos de nós, e aqui, eu até recomendo um livro, uma pena que ele não está aqui comigo, Como Conhecer a Vontade de Deus. Como Conhecer a Vontade de Deus, é da Casa Publicadora Brasileira. Às vezes a gente vive tanto essa coisa dos sentimentos que a gente fala assim: nossa, eu orei, eu chorei,
então quer dizer que está tudo certo. Não, o chorar, o arrepiar-se, faz parte do processo. Nós não somos apenas a razão, mas nós não podemos viver também só de impulso. Ó, a fé que opera por amor e purifica a alma não é uma questão de impulso. Ela se aventura sobre as promessas de Deus, crendo firmemente que o que ele disse é capaz de cumprir. Nossa alma pode ser exercitada em crer, ensinada a descansar na palavra de Deus. Aquela palavra declara que o justo viverá da fé, não de sentimento. Então, gente, o assunto é tão sério, essa questão sobre fé e sentimentos, que uma boa parte do capítulo 58 do livro Mente, Caráter e Personalidade trata disso. Eu vou só mais um ponto aí no que envolve o sentimento. Afugentemos tudo quanto seja desconfiança e falta de fé em Jesus. Comecemos uma vida de confiança simples, infantil, não confiando no sentimento, mas na fé. De vez em quando eu falo para algumas pessoas que, por exemplo, eu ainda tenho, 29 anos depois, uma fé muito infantil. Eu não gosto muito das explicações assim. Ah, como é que funciona tal coisa na vida espiritual? A oração intercessora. Irmãos, eu não sei como é que funciona a oração intercessora. A Bíblia, o Espírito de Profecia, eles não vão muito assim de maneira profunda de como é o mecanismo. Agora, uma coisa eu sei, a Bíblia diz para eu interceder pelas pessoas. Outra coisa eu sei, que quando nós intercedemos, acontece algo naquele para quem nós intercedemos e acontece algo em mim. Uma coisa eu sei, que a sorte de Jó mudou quando ele começou a interceder pelos seus amigos. Então, eu digo que é uma fé infantil, porque eu não fico assim, não. Enquanto eu não conhecer como é o mecanismo da oração intercessora, eu não vou fazer. Para com isso. O nosso papel é viver justamente a grande bênção de termos esses materiais, ou essas armas, esses instrumentos espirituais à nossa disposição, certo? Então, isso é um fator que eu gostaria de destacar nessa questão que envolve a fé infantil. Bom, avançando, senão a gente vai virar um terceiro capítulo, né, um terceiro encontro, no livro Mente, Caráter e Personalidade, eu leio assim: prossegui no caminho, cantando e salmodiando a Deus em vosso coração, mesmo quando opressos por uma sensação de peso e tristeza. Digo-vos, como alguém que sabe, virá a luz, a alegria será nosso quinhão, e as névoas e nuvens serão espancadas. E passamos do poder opressor, das sombras e trevas, para a clara luz de sua presença. Então, meu irmão, minha irmã, pela fé, né? Já tome posse dessas coisas. Ah, pastor, eu estou muito triste, eu estou angustiado, eu estou com alguém doente, estou precisando de uma resposta. Meu irmão, minha irmã, pela fé, tome posse daquilo que Deus tem para você. Viva uma alegria que é diferenciada do mundo. Nós precisamos ser diferentes do mundo, por exemplo, nesse aspecto. O que que é comum nas pessoas que são secularizadas, que estão vivenciando só para esse mundo? Elas celebram mesmo quando elas estão tristes. Ora, nós temos muito mais motivos para celebrar em meio à tristeza do que talvez eles. Então, ande pela fé, salmodiando, cantando, né, glorificando o nome desse Deus tão maravilhoso que está aí junto conosco. Agora, eh, você, de certa forma, eu perguntei, né, agora há pouco sobre a questão da salvação, mas eu queria que você agora pensasse comigo, tendo em mente no que eu vou ler agora, a figura de Moisés. Para Moisés, a fé não era uma conjectura, era realidade. Ele cria que Deus dirigia sua vida em particular e em todos os seus detalhes ele o reconhecia.
para obter a força a fim de resistir a todas as tentações, confiava nele, né? Então, querido irmão, olha que coisa interessante. A nossa fé, a nossa fé precisa ser algo real, algo do dia a dia, não para ser exercitado apenas na igreja, não somente nos momentos de tensão, de provação, ou quando tudo está bem. Tem que ser em todos os momentos. Precisamos viver essa maravilhosa experiência que envolve a fé. E a, a- o que está valendo, né, é a fé em Cristo, não as vestes. Opa, como que é isso daí? Deixa eu ler para você que coisa interessante. Ao estar Jesus passando, ela, a mulher que tinha um fluxo de sangue, a mulher enferma, foi para a frente e conseguiu apenas tocar a orla de suas vestes. Nesse momento, ela soube que estava curada. Sua fé centralizou-se não nas vestes, mas naquele que as usava. O, o- uma coisa que a gente percebe é que nós, seres humanos, temos uma facilidade muito grande da gente querer materializar a fé. Eu falei agora há pouco que a fé tem que ser algo real, do dia a dia, em todos os lugares que você se encontra. Olha que engraçado como a gente exerce a fé em coisas que a gente nem pensa. Falei, semana passada estava em Cuiabá. Gente, eu não sei o nome do piloto, nem do copiloto. Eu não sei como é, eu não sabia, né, por ocasião da viagem, como é que tinha sido a noite deles. Eu não sei se eles fizeram bem aquele curso de aviação. Eu não tinha nenhuma informação. Mas por alguns instantes, no voo, que era muito curto, eu consegui dormir tranquilamente, tendo a certeza de que ia chegar no destino final. A gente compra, às vezes, algum remédio e vivenciando uma situação tão difícil, a gente não sabe quem é que fez, se foi um placebo, se alguém eventualmente errou nas medidas. Percebe que o tempo todo a gente está exercitando a fé? Então, a fé precisa ser algo real, no nosso dia a dia, em todas as áreas da vida. Ponto. Agora, a fé, ela não pode depender apenas de materialização. Tem muita gente que fala assim: "Ah, eu mesmo já fiz esse tipo de oração. Senhor, me deixa te ver pelo menos um pouco. Me prova que o Senhor existe para que eu possa crer de maneira plena". Não, irmãos, não é assim que funciona. Deus é misericordioso. Para algumas pessoas, ele chega ao ponto realmente de dar provas inequívocas da presença dele. Mas para a maioria de nós, o que vai acontecer é que a gente precisa crer em Jesus de uma maneira, crer na sua palavra, na sua providência, sem precisarmos de uma materialização. Olha que bacana, aquela mulher, ao tocar em Jesus, ela percebeu que foi curada, mas a fé dela não estava na roupa. A fé dela estava em quem utilizava aquela roupa. Não havia nas vestes de Jesus nenhum poder para curar. Foi a fé na pessoa de Cristo que tinha as vestes que restaurou a saúde daquela mulher. Então, essa história que de vez em quando a gente escuta assim, é uma pena que tem. Não, enfim. Coloca o copo em cima da televisão, não dá nem mais para colocar o copo em cima da televisão, né? A televisão está tão fininha. Pega uma rosa, pega o pano tal. É, Irmãos, a nossa fé precisa estar centrada em Cristo. Esses elementos externos, esse pedido de prova, lógico, você é livre para pedir a Deus o que você quiser, tá? Você é livre para pedir a Deus o que você quiser. Ele é um Deus maravilhoso, ele responde a cada um conforme a fé, conforme o relacionamento. Deus nos conhece em mecanismos assim profundos, mas não baseie a sua fé em atos, em coisas materializadas. A fé deve estar centrada, baseada na pessoa de Cristo Jesus. Outro aspecto, você sabia que a fé é um médico poderoso? A fé
é um conquistador mais poderoso do que a morte. Se o doente puder ser levado a fixar com fé os olhos no poderoso médico, que é Jesus, veremos maravilhosos resultados. Ela trará vida ao corpo e à alma. Então, você, quando estiver tratando com alguém que está passando por uma doença, a gente viu isso muito agora, né, gente, por conta da pandemia, muitos relatos de pessoas que sofreram por antecedência os primeiros sinais da Covid e de tanto se centrarem na doença, de tanto do que ouviram aquilo que a TV apresentava, a mídia estava mostrando, algumas pessoas, infelizmente, foram definhando na vida física ao ponto realmente de morrer. Eu estou citando casos aqui, eu estou pensando, né, em casos que eu presenciei. Me lembro de uma irmã, eu contei uma vez aqui para vocês, que ela teve aparentemente, os primeiros sintomas da Covid, e ela entrou em desespero, já estava praticamente se despedindo dos familiares, fez o teste, não tinha Covid, e graças a Deus um psicólogo que estava acompanhando ela disse, olha, você tá indo por outro caminho, calma aí, não é desse jeito. E realmente o que ela estava vivenciando era uma crise, né? Ela estava meio que surtando em relação ao assunto, e claro, irmãos, como não surtar? Manhã, tarde, noite, a gente abrindo o jornal, vendo internet, assistindo TV, gente ao redor fazendo relatos, e isso me mostra a importância da gente entender um texto bíblico que diz o seguinte: pela contemplação nós somos transformados. Deixa eu aproveitar e te perguntar, no que você tem colocado os seus olhos, o seu coração? Ao longo do dia, em que tipo de mensagens, em que tipo de leitura, em que tipo de música você tem centralizado a sua visão? O que você está contemplando todos os dias? É assim que você vai ser. O que você tanto vê, o que você tanto contempla, é o que é no que você vai se tornar. Então, pessoas que ao longo do dia, da semana, só nutrem a desconfiança, o medo, a incerteza, que baseiam a sua existência naquilo que o jornal diz. Gente, YouTube, Instagram, Twitter, e, Facebook, deixa eu te falar, esses negócios estão adoecendo. Ontem, estava observando aqui no condomínio, tem um grupo de WhatsApp, as pessoas estão doentes. As pessoas não conseguem interpretar uma frase. Só para você ter ideia como nós estamos tão doentes. Ontem um morador falou assim, gente, eu não quero aqui fazer nenhum julgamento de A ou B. Aí uma pessoa disse assim, escuta, aqui não tem partido nem A nem B. Gente, não tinha nada a ver. O primeiro ali que escreveu, ele estava dizendo, gente, olha, eu não quero fazer nenhum tipo de distinção entre o fulano e o ciclano. Ele nem citou partido, não tinha nada a ver. Nós estamos doentes demais, a nossa geração é doente. Então, deixa eu te dar um conselho. Toda semana vem aqui um relatório do meu celular. Quantas horas eu gastei por dia na semana seguinte? A grande pergunta é, em que você tem gastado o tempo? E quanto tempo você tem gastado nessas coisas? Quem fala, lê, escuta sobre fé, mais fé vai ter. Agora, quem vive somente para as coisas que estão aqui, é difícil imaginar que a fé vai ser algo consistente. Continuando, a fé não é feliz impulso de sentimentos. É simplesmente pegar a Deus em sua palavra, crer que ele cumprirá suas promessas, porque disse que o faria. É por isso que o Senhor diz assim: provai e vede. Irmãos, eu não cheguei a esse ponto na minha jornada espiritual, confesso a vocês. Até por um motivo, né? Eu não, eu aprendi a ter essa fé
infantil em Cristo, então eu não gosto de ficar provando. De vez em quando, daqui a pouquinho eu vou fazer minha caminhada, e aí eu vou conversando algumas coisas com Deus e falo umas asneiras, né? Eu falo, tá bom, Senhor, já sei a resposta. Quantas vezes eu peço algumas coisas, eu digo, tá bom, Senhor, eu já sei a resposta. Mas por quê? Não é porque eu estou na mente de Deus, não. É porque eu peço coisas que eu sei que a Bíblia já vai lá e apresenta a resposta. Enfim, cada um de nós temos um tipo de fé e confiança. Agora, é ele que diz. Se fosse assim, se fosse a igreja, o Wesley falando, gente, vamos lá provar a Deus, é ele que está dizendo, provai e vede. Você vai ver que o Senhor é bom. E aí, indo para o final, como é que funciona essa questão da fé e obras? O que que nós precisamos? É uma fé que opere, purificando a alma do lodo do egoísmo. Quando pela fé nos apegamos a Cristo, nossa obra apenas começou. Então deixa eu te falar, não sei quanto tempo você tem de cristianismo, de convivência com Jesus, ou para aqueles, no caso, que estão aqui conosco, que são adventistas, eu não sei o quanto tempo você tem de sua jornada. Mas deixa eu te falar uma coisa, estamos apenas no começo. E um dos objetivos e uma das consequências de uma fé real, é que ela vai nos purificando. Eu gostei dessa expressão, do lodo do egoísmo. Com o tempo, irmãos, a gente vai acumulando um lodo na nossa jornada, que é muito bom saber que Deus tem um instrumento, entre esses instrumentos está a fé, para justamente tirar esse lodo do egoísmo. Todo homem tem hábitos corruptos e pecaminosos que têm de ser vencidos por vigorosa guerra. Alguém que seja seguidor de Cristo não pode ser desonesto nos negócios, não pode ser de coração duro e nem pode ser sem simpatia, não pode ser rude na palavra, não pode ser cheio de imponência e estima própria, não pode ser autoritário, nem pode usar palavras ásperas e censurar e condenar. Irmãos, não estou fazendo agora nenhum comentário, não, eu estou lendo. Olha onde o lodo ele vai se demonstrando. Então, quando a gente lê o que que acontece comigo quando eu leio um parágrafo como esse? Eu me pergunto se eu estou vivendo alguma dessas coisas. Eu vou ler de novo. É um termômetro, é um indicador para mim e para você. Todo homem tem hábitos corruptos e pecaminosos que têm de ser vencidos por vigorosa guerra. Aí ela vai citar alguns desses hábitos corruptos e pecaminosos. Alguém que seja seguidor de Cristo não pode ser desonesto nos negócios, não pode ser de coração duro e sem simpatia, não pode ser rude na palavra, não pode ser cheio de imponência e estima própria, não pode ser autoritário, nem usar palavras ásperas e censurar e condenar. Percebe? São indicadores, e você vai olhar, nossa, peraí, eu tenho sido áspero para com as pessoas. Então, logo, você que se diz seguidor de Cristo, eu que me digo seguidor de Cristo, ou preciso de parar de ser seguidor de Cristo, isso é entre aspas, viu, gente? Jamais. Esse nunca vai ser o remédio. Eu preciso ou mudar de atitude, ou eu não posso me identificar como um verdadeiro seguidor de Cristo, né? Lembra rapidinho daquela história de Alexandre o Grande? Diz que ele ficou sabendo de um soldado que era o pior soldado daquele grupamento. E o comportamento desse soldado chegou até Alexandre o Grande, que mandou chamá-lo. E a primeira coisa que Alexandre fez foi perguntar assim, filho, qual é o seu nome? E ele disse, Alexandre. Aí ele pega e responde para esse soldado, olha, ou você muda de atitude ou você muda de nome. Então é nesse sentido, tá? Mas não mude de nome, não deixe de ser seguidor de Cristo. É nele que nós encontramos a solução para essas nossas mazelas. E aí, irmãos, fecho com o último ponto que ficou faltando, que a fé, a verdadeira fé, ela promete que nós teremos êxito. Teremos êxito se avançarmos com fé, resolvidos a fazer a obra de Deus de maneira inteligente. Não nos devemos permitir
ser estorvado por homens que gostam de ficar do lado negativo, demonstrando muita pouca fé. A obra missionária de Deus deve ser levada avante por homens de muita fé e deve ser constantemente crescer em força e eficiência. Bom, aqui nós temos um outro princípio que se junta com aquele do contemplar. Lembra daquele ditado, verso bíblico adaptado? Me diga com quem tu andas, eu te digo quem tu és. Isso vale para a fé também. Tem hora que a gente anda com umas pessoas tão negativas, tudo que você fala assim, vamos em tal lugar? Ah, não sei, vai chover, vai acontecer tal coisa. Tem pessoas que são negativas demais. Tem pessoas que são pessimistas demais. Meu irmão e minha irmã, a gente precisa começar a influenciar melhor essas pessoas e tomar o cuidado para que esse tipo de fé ou esse tipo de pessoa tão negativa, tão pessimista, não influencie a nossa maneira de ver as coisas de Deus. Então a gente precisa andar com aquela certeza, com aquela confiança de que estamos balizando a nossa vida eh, naquilo que é para sempre. A palavra de Deus, o próprio Deus, na companhia, na comunhão com o Espírito Santo, com Jesus. Precisamos nutrir e ter o cuidado, na verdade, com os pensamentos negativos nossos e de outras pessoas que estão ao nosso redor. Precisamos deixar de lado o andar segundo a nossa vista, mas andar segundo uma visão espiritual. Compreende a importância disso? Nós precisamos nutrir um tipo de fé que seja, irmãos, algo tão bonito, tão constante na nossa vida, que se torne também um exemplo e testemunho para outras pessoas. Hoje estamos finalizando o nosso penúltimo encontro. Semana que vem, como eu disse, nós vamos meditar a respeito de um capítulo, de um dos textos mais incríveis, que é justamente uma oração que Davi fez, e que eu acredito que vai te abençoar. Joelma, minha esposa, que leu e falou assim, você já leu o capítulo do Testemunhos Seletos a respeito da fé de Davi? Eu disse, Joelma, não me recordo. E foram passando os dias, e quando eu li o capítulo, um capítulo tão curtinho, quantas coisas boas. Por isso que ela estava, de certa forma, sendo usada por Deus para que eu pudesse ler, e eu quero compartilhar depois com vocês. Amigos, hoje é feriado, imagino que boa parte de nós não precisaremos, não vão ali para um escritório, não vão trabalhar, mas hoje é dia também de exercitar a fé. Que Deus te abençoe, que você tenha a alegria de viver na presença desse Deus tão maravilhoso. Estarei ao longo do dia, eu salvei aqui o nome dos que estão aqui hoje. Estarei em oração pelo Cláudio, pela Cleonice, o Edmilson, quem mais está aqui? Pela irmã Elaine, pela irmã Elza, Esther, pela Flávia. Ah, temos ou dois Cláudios, ou aqui a Dória, a irmã Rosane também, Isaema, Jackson, Loí, Maria Adélia, Meri, Sônia. Estarei em oração por vocês e pelos seus familiares e pelos demais que estiverem conectados aí com vocês no dia de hoje. Vamos orar? Querido Pai, muito obrigado porque em duas ocasiões diferentes nós tratamos a respeito da fé. Logicamente não se exerce a fé dentro de uma sala, dentro de um quarto, enclausurados dentro de uma igreja. O dia está só começando. E hoje vamos ter que exercitar essa fé em vários momentos. Nos ajuda, Senhor, nos orienta, nos mostra, mediante a Tua palavra, como devemos agir, o que precisa ser retirado do nosso viver, o que precisa ser acrescentado, no que devemos contemplar, começar a contemplar de maneira mais significativa, que tipo de cuidado devemos ter na nossa jornada para que a nossa fé seja uma fé robusta e verdadeira. Nos ajuda, Senhor, não só no dia de hoje, mas ao longo da nossa jornada. Abençoa-nos como teus filhos
que possamos viver à altura da salvação. E se há alguém nessa manhã triste, talvez vivenciando um momento de angústia, de incerteza, Pai, restaura a felicidade nesse coração. E que essa pessoa, ou que esses, possam se levantar no momento oportuno e testemunhar do seu poder que revigora, que salva, que transforma. E aqueles que estão vivendo os seus dias áureos, os seus momentos tão felizes, que esse sentimento possa ser multiplicado e assim vivermos única e exclusivamente para glorificar o teu nome. Obrigado pelo dia de hoje, obrigado pela chuva, obrigado por tantas outras bênçãos. Eu coloco a vida destes queridos nas tuas mãos e o faço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, desejo a vocês um ótimo dia na presença de Deus, que sejamos felizes em tudo